Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4. Vamos ler desde o verso 43 até o final. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar. Pai, que alegria mais uma vez nos reunirmos debaixo do teu nome, como povo teu, assentados para ouvir tua voz. Muito obrigado. Muito obrigado por tua bendita palavra. Muito obrigado pelo privilégio de sermos o povo a quem o Senhor direciona o seu falar. Muito obrigado pela bênção e pela provisão, o alimento que o Senhor nos tem dado por meio da tua palavra. Encontra nesta noite, Senhor amado, um ambiente adequado, um ambiente de fé, um ambiente de gratidão, um ambiente de alegria. Encontra este ambiente para que então tu que és o Senhor da palavra possa diretamente falar a cada coração. E assim tua palavra seja recebida, caia em boa terra e produza a 30, a 60 e a 100 por um. Frutifica tua palavra nos nossos corações. Age, Senhor, em meio a todas as barreiras que ainda temos, para que nada seja impedimento para ti. Vence todos os obstáculos, tem misericórdia de nós e fala profundamente. Nos dá ouvidos para te ouvir. Assim, nós encomendamos nas tuas mãos, em dependência do bendito Espírito Santo, este tempo, tua palavra lida, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então, pela bondade do Senhor, de uma maneira tão bondosa, o Senhor tem nos falado tanto nos evangelhos, e ontem ainda
reunidos com alguns irmãos, nós nos lembrávamos da bênção que então nós temos tido de ouvirmos e podermos meditar, podermos observar os feitos do Senhor, as oportunidades em que o Senhor falou a cada pessoa, sermos assim levados pelo Espírito, com uma imaginação adequada, nos vermos naquelas cenas todas. Então o Senhor assim nos falar maravilhosamente ao coração. Então, que mais uma vez, já que tivemos então um tempo tão precioso em torno desses primeiros versos desse capítulo 4, então o Senhor nos acrescente, nos fale ao coração. Nós vimos que nesse capítulo 4, nós temos como que um apêndice, um parêntese, aquele caminho do Senhor, né? O Senhor estava em Jerusalém, naquela festa, então ali ele operou muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, muitos creram nele, essa é a expressão que nós temos ali, mas é tão interessante que você vai se lembrar, irmão, está tão fresco na nossa memória, que o Senhor não podia confiar naqueles que então estavam ali em Jerusalém. É dito lá que ele não se confiava a eles, porque sabia, ninguém precisava dar a ele testemunho a respeito da natureza humana. Então o Senhor sabia que aquele crer era algo tão superficial, tão ligado aos sinais que eles estavam contemplando, embora o Senhor não tenha feito nenhum sinal com nenhum outro objetivo que não fosse revelar a glória de Deus e a sua glória como filho enviado de Deus. Mas eles não podiam contemplar nada além dos benefícios ligados aos milagres que o Senhor realizara. Então, em Jerusalém, o Senhor enfrenta, como sempre enfrentou em todo o seu ministério, essa velada rejeição, principalmente das autoridades, mas do povo que era tão volúvel, ora cria, então se admirava do que ele estava a fazer, mas então num outro momento, logo depois, já estavam a rejeitá-lo. E assim, o Senhor então deixa Jerusalém. Então no verso 22 do capítulo 3, aí, se você observar, ele decide então seguir e vai para a Judéia. Você sabe que a Judéia é a região de nascimento do Senhor. E então o Senhor na Judéia segue ali com o seu ministério. E logo começa novamente a encontrar rejeição, a encontrar disputas, ciúmes, invejas dos fariseus. Foi assim sempre. E depois de um tempo ali na Judéia, então o Senhor decide seguir para a Galileia. Mas o Senhor faz um caminho absolutamente diferente, porque era necessário. Então ele passa por Samaria, e ele se encontra junto ao poço com aquela mulher. E então aquela que tinha sede profunda, tinha sede assim como nós, né? Nós sabemos o que significa uma vida sem Jesus, porque nós já vivemos essa vida. Então o Senhor a encontra junto ao poço e dessedenta aquela mulher. E mais do que isso, o Senhor entra naquela região tão criticada, meus irmãos, Galileia dos gentios. Como pode da Galileia vir alguma coisa boa? Essa era então a maneira que principalmente os religiosos, e por que não os de Jerusalém, os da Judéia, viam então a Galileia. E o Senhor entra ali em Samaria, e em Samaria permanece, antes de ir para Galileia, ele permanece então 2 dias. Nós não sabemos
basicamente, quase nada além do encontro do Senhor com a mulher samaritana. Mas então o Senhor permanece ali e é tão diferente o registro de experiências que ele teve em Samaria daqueles que ele teve em Jerusalém e na Judéia. Absolutamente diferente. Por quê? Porque nós vimos que uma mulher, então, creu nele. Creu. Uma mulher foi encontrada por ele, teve seus olhos abertos e nele creu. E então foi para a cidade, deu um testemunho de fé no Senhor. E houve um impacto em todos os que ouviram, a tal ponto deles então serem impactados pelo testemunho dela, mas o Senhor permanece ali ainda 2 dias. E eles puderam dizer que agora eles já davam um testemunho pelo que tinham visto e ouvido eles mesmos, não apenas por conta do testemunho da mulher. Então, o que será que houve nessa cidade, ao ponto deles serem então impactados, eles mesmos testemunharem, nós vimos e ouvimos e cremos. Que maravilhoso, irmão. E então, o Senhor Jesus, ele, depois de vir de uma região onde ele não foi honrado, então os versos aí que lemos, a partir do verso 44, o Senhor faz uma referência, então, à Judéia e àqueles lugares de onde tinha vindo. Um profeta na sua terra não tem honra. Então ele veio de uma experiência de rejeição, um profeta na sua terra, era a terra de nascimento dele. Embora tenha nascido na Judéia, depois vai então para Galiléia. E ali, na Galiléia agora, o Senhor então é recebido. É a referência que nós temos aí no versículo seguinte. Ele não teve honra de onde então veio, da Judéia, e agora entra na Galiléia. E ali o receberam, é o que diz o versículo 45, porque viram o que ele havia operado em Jerusalém, e então eles já tinham comentado aqueles que por ocasião da Páscoa tinham subido então a Jerusalém e tinham acompanhado o que o Senhor tinha feito lá. E então o receberam. E essa é a cena então que nós temos aí, após o Senhor sair então da Judéia. Agora, é interessante, irmão, gostaria de chamar a sua atenção aí para algo ainda no capítulo 3, quando o Senhor deixa a Judéia, e ele se refere então, no capítulo 2, perdão, no verso, deixa-me localizar aqui, no verso... Perdão, no capítulo 3, verso 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu. E então, no capítulo 4, verso 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, porque ele tinha operado seu primeiro sinal na Galiléia. Agora, eu queria chamar a sua atenção para essa palavra retirando-se aí. Retirando-se, deixou então a Judéia para a Galiléia, para que nós entendamos ainda um pouco melhor por que o Senhor disse que um profeta na sua própria terra não tem honra. Porque essa palavra aí é uma palavra especial, interessante a palavra que o Senhor usa. O significado é romper. Ele retirou-se, o sentido da palavra no grego aí no original é romper, deixar para trás maldades e sofrimentos. Ele rompeu com a Judéia. Não quer dizer que o Senhor rompeu definitivamente, porque ele retornou para a Judéia. Mas quer dizer que o Senhor então deixou aquela região, abandonou, rompeu com a Judéia por conta da incredulidade deles. E chama muita atenção, irmão, que o Senhor Jesus, ele, quando escolheu todos os seus apóstolos, aqui ainda não tinha feito isso, mas nenhum deles é da Judéia. Nenhum deles.
Nenhum dos seus apóstolos, nem mesmo Paulo, posteriormente, aquele fora do tempo, nenhum deles é da Judéia. Então, o Senhor deixa aquele lugar onde não teve honras, porque um profeta, na sua própria terra, não tem honras. E agora, então, o verso 45 do capítulo 4, inicia aí a cena que eu gostaria de chamar sua atenção. Porque sendo recebido, então, na Galileia, há um contraste imenso que João procura deixar claro. Ele veio de um lugar onde não teve honras e agora aqui foi recebido. E então, ali na Galileia, o Senhor vai operar mais um desses sinais. Ele vai realizar algo, e nós sabemos que João usa essa palavra de uma maneira muito específica. João usa a palavra sinais para se referir a essas operações milagrosas que o Senhor realizou. Então ele tinha transformado água em vinho em Caná, e isso é algo maravilhoso. O Senhor fez uma mudança de elementos, maravilhoso. Eles ficaram realmente maravilhados, e esse sinal, como todos os outros, vão ser como setas que apontam para a sua glória, para a glória do Filho de Deus enviado, o Cordeiro de Deus que então tira o pecado do mundo. Todos vão apontar para ele. Num primeiro momento, o Senhor vai lidar com alegria. Ele está numa festa, tudo muito alegre, mas com uma alegria momentânea, humana. Então tudo acaba e o Senhor vem e provê para eles vinho suficiente, inigualável, para que então fosse restaurada a alegria, baseada na presença dele, em quem ele é, no que é possível que ele faça. Então tantas lições nos são trazidas, né? Porque nós não podemos desfrutar de verdadeira satisfação, verdadeira alegria, verdadeiro prazer fora dele. Então esse é o primeiro sinal. Mas logo no segundo sinal, então, aí que João menciona, a cena já é maravilhosa como a outra, porque algo tremendo vai ser realizado, mas agora o Senhor está lidando em outro âmbito, um âmbito absolutamente contrário. Lá uma festa, um casamento, muitas alegrias. Agora aqui, uma situação de agonia, sofrimento e quase morte. Então agora nós temos o Senhor lidando maravilhosamente em um outro aspecto do que envolve a natureza humana. E agora o Senhor está a lidar com sofrimentos, agonias e com morte. E então o Senhor, esse contraste, ele é então apresentado por João aí no versículo 45, mas o verso 46 inicia então trazendo para nós esse apelo de um pai desesperado pela situação de quase morte do seu filho. É assim que começa essa narrativa. A cena aponta para isso, irmão. Então que o Senhor nos ajude, porque todos nós, de alguma maneira, sabemos o que isso significa. Todos nós sabemos. E se não sabemos, possivelmente, ainda iremos saber. Por quê? Porque nossa vida é essa, falível, cheia de angústias, cheia de sofrimentos e de dores, que são didáticos, se então vividos diante do nosso Senhor. Se então o recurso para o qual nós corremos é o nosso Senhor. Então nós temos lições aí maravilhosas, porque nós temos um homem desesperado, um oficial do rei, um homem nobre, possivelmente rico, importante, que tinha recursos, talvez que tinha acesso a tudo de melhor da época, mas que tinha um filho que estava à morte. Então por que esse homem procura Jesus? Por que ele procura Jesus? Porque certamente ele ouviu
um testemunho a respeito do que ele fizera em Jerusalém, dos muitos milagres e prodígios e curas que ele era capaz de realizar. Então, por isso, desesperado, certamente não havia um outro recurso, tudo ele já poderia ter procurado. Não era uma questão que o dinheiro poderia resolver. Então ele procura Jesus. E nós temos aí um homem que vai de encontro ao Senhor com aquele apelo por seu filho à beira da morte. E ele corre para o Senhor Jesus. E assim, então, começa o verso 46. Antes disso, nós falamos um pouco de Caná, porque o verso 45 começa exatamente fazendo essa lembrança, irmão. Para que nós tenhamos na memória que ele está novamente naquele lugar onde ele transformou a água em vinho. Num lugar onde ele ensinou lições sobre alegria, sobre prazer, sobre satisfação, lições da vida que todos nós precisamos aprender, senão do contrário nós vamos passar a vida correndo atrás de coisas para nos divertirem, nós vamos passar a vida correndo atrás de coisas para nos darem segurança. Se nós não aprendermos que Ele é a nossa satisfação, então nós vamos passar a vida correndo atrás do vinho do mundo. Mas Ele tem provisão e suficiência capaz de apaziguar o nosso coração voraz. Ele é capaz de tranquilizar o nosso coração com a suficiência que só Ele pode dar. Então todas as outras coisas, elas são ordenadas na vida daqueles que o encontram como essa alegria que Ele é. Então nós sabemos quantos servos de Deus que puderam dizer: Senhor, eu encontrei, na verdade, eu fui encontrado pela alegria. E a alegria me tem. Então o verso começa lembrando isso. Mas agora então, logo João já vai dizer, a cena agora é outra. Agora é uma cena de angústia. É uma cena de morte. É uma cena de desespero. Essa é a cena. E então, logo no verso 47, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma palavrinha que aparece tanto no verso 47 quanto no verso 49. É a palavrinha rogou. Rogou. Porque o verso então 47 vai mencionar essa palavra e ela vai aparecer novamente no verso 49. Então nós temos um homem diante de Jesus com que coração, irmão? Qual é o coração desse homem? Porque nós precisamos ser ajudados aqui para compreender como e de que maneira estava esse coração, para que então ele pudesse experimentar o que experimentou. No final, nós vamos chegar lá, o Senhor então atendeu milagrosamente o pedido desse homem. Mas o Senhor o conduziu e antes de curar o filho, curou o pai. Antes que o filho fosse curado, o pai foi curado. Agora, qual é o coração que então o Senhor Jesus encontrou aí, que essa palavrinha rogou pode nos ajudar? Porque a palavra tem um significado muito interessante e pode nos ajudar a entender qual era o coração desse oficial nobre. Certamente um homem de autoridade, possivelmente oficial de Herodes Antipas, um oficial do rei, é o que é dito aí para nós, um nobre oficial do rei. E então esse oficial, ele tem uma atitude diante do Senhor Jesus, que essa palavrinha rogou aí pode nos ajudar. A palavra grega é erotal, é a palavrinha, sabe o que significa? Implorar. Suplicar. A raiz da palavra, tanto o substantivo quanto o adjetivo da palavra erotal, também nos ajudam a entender. Porque, veja só, irmão, o substantivo é eremia. Eremia. E o sentido é um deserto, um lugar ermo. Esse é o substantivo. E o adjetivo? O adjetivo é eremos.
E sabe qual é o sentido? Solitário, desolado, abandonado. Essencialmente, nós estamos falando de alguém que está a mendigar. Assim, nós começamos a compreender qual é o coração adequado para se colocar diante do Senhor. Porque nós podemos ter convicção de que Ele é um maravilhoso provedor, mas nós ainda nos colocamos diante dele cheios de muitos recursos, e nossa súplica não é adequada. Nós queremos ouvir o que ele tem a dizer, nós queremos como que ouvir a opinião dele, como se você estivesse pagando por uma consulta para ouvir um diagnóstico. Mas não era o coração deste nobre. O coração deste nobre é o coração de alguém que se dobra a suplicar diante do Senhor. É alguém que está desolado, seu coração está deserto, ele está realmente a implorar, a rogar ao Senhor: Senhor, meu filho está à morte. Esse é o coração adequado desse homem diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos tantas aplicações, e eu gostaria de fazer pelo menos 2 para que você considere, porque são importantes. Nós sabemos que esse coração é o coração que Deus busca, que Deus procura, é o coração adequado daqueles que então se voltam para aquele que tem todo o recurso. Então eu gostaria de abrir um verso com você em Isaías 57, todos nós conhecemos esse verso, mas tem irmãos novos aqui, vamos abrir esse verso por conta da importância dele no que concerne a essa qualidade de coração manifestada por esse homem diante do Senhor. Ele foi buscar recursos, ainda havia coisas a serem corrigidas nesse coração, mas ele se coloca diante do Senhor como um suplicante. Então veja, irmão, questões graves, questões sérias, meu filho está à morte, eu estou em desespero e agonia, elas necessariamente envolvem um coração adequado diante daquele para o qual nós podemos correr ou não. Então, Isaías 57, abra comigo, por favor, e vamos ler um verso para que você grave aí esse verso e medite nele. Isaías 57, vamos ler o verso 15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ah, irmão, diante daquele homem está o santo de Deus, está aquele único que conhece esse lugar que você está lendo aí no versículo 15 de Isaías 57. Esse lugar é comum a ele. Agora ele se faz homem e deixa este lugar de glória. Então, diante daquele homem está o santo, o alto, o sublime. Então o verso segue dizendo assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito ou de coração. Habito também com o abatido e o contrito de espírito, para vivificar. É exatamente o que o Senhor fará, primeiro no coração do pai, e posteriormente na vida do menino, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, o coração despedaçado daquele homem. Então agora, diante daquele que é alto e sublime, ele estava a rogar-lhe. Veja que ele era um oficial nobre. Talvez ele tivesse alguma autoridade para determinar com alguma guarda de Herodes que Jesus fosse na sua casa. Mas ele se coloca a rogar-lhe.
Irmão, que o Senhor nos ensine a lição, porque nossos corações, por natureza, são altivos. Nós tendemos a nos colocar diante do Senhor, como nós fazemos muitas vezes uns com os outros, com altivez, com um conhecimento, como se o Senhor pudesse ser sondado por nós, como se o Senhor nos devesse alguma explicação. E então o que esse homem faz? Ele se dobra, contrito e abatido, despedaçado, a rogar-lhe: meu filho está à morte, desce comigo. É o que ele tem a dizer ao bendito Senhor. E então, o Senhor Jesus, depois de receber esse rogo, então ele disse para você que queria fazer duas aplicações. Primeiro, irmão, nesse aspecto, nós temos algo aqui muito interessante para nós pais. Todos nós que somos pais. O que o Senhor espera de você e de mim, irmão? Que nós sejamos os primeiros a compreender que a suficiência, a provisão do Senhor para tantas situações que envolvem nossos filhos, que são situações difíceis. Quantos jovens, mesmo aqui entre nós, que carecem de pais que recorram ao Senhor pela vida deles, que se dobrem diante do Senhor a suplicar por eles, que acompanhem a vida deles cobrindo de oração até o fim. Quantos jovens têm carecido, mas nós somos uma geração soberba e preguiçosa. Nós não queremos nos colocar diante do Senhor. E nós achamos que o que nós podemos dar para eles já garante a suficiência, até que vem uma situação em que o controle é perdido. E aí, então, nós nos vemos completamente desesperados. Mas o que o Senhor espera de nós pais é que nós nos apresentemos diante dele, a suplicar, levando a vida dos nossos filhos a apresentar a ele. Tem questões ligadas à vida emocional dos nossos filhos, que é como uma situação, me entenda bem, que pode ser como uma situação grave de quase morte. Situações emocionais, situações relacionais que estão a oprimir nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós compreendamos como pais o que o Senhor requer de nós. Este homem foi ao Senhor procurá-lo pelo seu filho. Você se lembra que numa outra ocasião, o Senhor também foi procurado mais de uma vez por pais a apresentar seus filhos. E o que ele diz? Em uma dessas ocasiões ele diz assim: traga-me o seu filho. Traga-me o seu filho. Traga o seu filho em oração, irmão. Traga o seu filho em clamor, irmão. Traga o seu filho em súplica, irmão, para que nós sejamos então os responsáveis diante de Deus a apresentar a vida deles. Não desanime, não desista. Que o Senhor nos fortaleça. Por quê? Porque nossos filhos estão vivendo esses dias. Se nós partirmos, eles estarão aí. E você acha que as coisas vão melhorar ou vão piorar, irmão? As coisas até que o nosso amado Senhor mostre seu rosto não vão melhorar. Então nós precisamos cobri-los de oração. Nós precisamos apresentar diante do Senhor a vida relacional deles, irmãos. Quantos jovens se perdem, deixam de seguir o Senhor por causa de relacionamentos inadequados? Porque talvez por pais que não tenham se posicionado na brecha a clamar por eles. Então nós precisamos clamar por essa geração. Nós temos aqui tantos pais. Nós temos pais aqui que alguns filhos já se foram. Não desista, irmão. Siga a clamar por eles. Nós temos pais aqui que os filhos estão afastados. Não desista, irmão. Siga a suplicar, a rogar ao Senhor que desça até a profundeza onde eles possam estar, para que então eles sejam recobrados. E o Senhor possa dar uma palavra de comando, de direção e de cura. Compreende isso, irmão?
Você está disposto a isso, irmão? Ou você apenas deixa as coisas passarem, a vida como ela é, até que esse filho pode, por assim dizer, jamais retornar? Então que o Senhor nos ajude para que nós sejamos esses que creem, primeiro. Você crê que o Senhor pode operar uma cura? Você crê que o recurso Ele tem? Que Ele tem todo o poder? Você já percebeu que não tem nenhum recurso seu que possa mudar a situação? Nenhum argumento, nada? Então se já Ele tem todo o recurso, Ele tem todo o poder, Ele pode mudar toda a situação, mas Ele não fará sinais e prodígios apenas para que nós vejamos os sinais e prodígios. Não. Ele tem um propósito que é muito maior do que tratar a agonia que nós estamos sentindo no momento, irmão. Ele tem um propósito muito mais sublime. E o seu propósito é que nós tenhamos fé robusta nele, é que a nossa fé seja fortalecida, é que nós sejamos capazes de crer na palavra dele, mesmo que não tenham evidências. Compreende, irmão? Essa é a qualidade de fé que esse homem vai demonstrar para nós. E que então é esta a qualidade de fé para a qual o Senhor nos tem chamado. Agora, uma outra situação que gostaria de aplicar aqui com você. Nós, como homens, agora, uma palavra a você, irmão. Nós, homens, nós precisamos, como varões, homens, que são diante do Senhor, responsáveis como profetas, como sacerdotes e como os reis nas nossas casas. Nós precisamos tomar a posição primeira. Eu preciso te fazer uma pergunta, irmão. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro da sua casa? Você é alguém que está a suplicar diante do Senhor por situações de quase morte no seu casamento, irmão? Você é esse homem? Você está disposto a ir ao Senhor por uma situação de quase morte do casamento? O casamento está por um fio, está quase morte, mas cadê os homens que se dobram diante do Senhor? A clamar, a suplicar. Você é esse profeta que busca discernimento aos pés do Senhor para dar direção para a sua família, para que a família não ande por caminhos tortuosos, para que a família não tome decisões equivocadas, então tropece e sofra feridas nesse mundo. Porque todo envolvimento com o mundo sempre trará feridas, irmão. Não se esqueça, sempre. Agora, assim também, toda consagração ao Senhor sempre trará bênçãos. Que o Senhor nos mova, no sentido de sermos homens responsáveis, que se colocam diante do Senhor por situações de quase morte que envolvem nossos filhos, situações de quase morte que envolvem nossas esposas. Quantas esposas estão dilaceradas, deprimidas, cansadas? Onde estão os homens diante do Senhor por elas? Tua esposa é tua glória, irmão. Tua esposa é tua glória. Se nós queremos ver o quanto um homem tem crescido no Senhor, olhe para sua esposa. Nós precisamos nos dobrar e nos colocarmos diante do Senhor em favor das irmãs dessa Assembleia. Nós temos irmãs em todas as situações e circunstâncias, irmãs que serão atacadas nesses dias, por todas as artimanhas malignas, todas, cansando, desanimando, frustrando. O inimigo está aí, irmão. Agora, onde estão os guerreiros do Senhor que se colocam diante dele para serem equipados por ele, fortalecidos com uma fé capaz de combater essas setas? Onde estão? Quem é você no seu lar? Homem, varão. No seu lar, tua esposa tem buscado o Senhor mais do que você, irmão.
Se sim, essa é uma vergonha para nós, porque nós deveríamos encabeçar nossos lares e buscarmos juntos o Senhor e avançarmos. Mas os responsáveis, primeiro, por direção, por governo, por representatividade, somos nós, profetas, sacerdotes e reis, dentro de cada lar. É assim que uma família cresce forte para o Senhor. É assim que uma assembleia avança forte para o Senhor. É assim que o testemunho do Senhor brilha em lugar tenebroso. Do contrário, não tem brilho, irmão. Tem religiosidade, tem frequência, tem tudo, mas não tem poder. Compreende? Nós podemos ter tudo. Uma boa palavra, uma boa frequência, bons cânticos, tudo, mas vidas sem poder, perdendo batalhas, sendo vencidos em batalhas da vida, do dia a dia, desanimados, frustrados, envergonhados. E aqui, eu não estou fazendo discurso triunfalista não, tá, meu irmão? Porque eu sei bem que a nossa vida é de lutas e de batalhas, mas o nosso Senhor nos tem feito nele caminhar em triunfo, mais do que vencedores, se nós dele dependermos, se nós a ele recorrermos, se nós diante dele nos mantivermos a suplicar. Homens, essa é uma responsabilidade nossa. Que o Senhor nos ajude nisso, para que em favor dessas situações de beira da morte, nós estejamos diante do Senhor e o nosso clamor seja: Senhor, desce antes que o meu casamento morra, desce antes que a minha esposa se deprima, completamente desanime. Senhor, desce antes que o meu filho se perca. Será que nós temos sido esses homens? É a isso que o Senhor, então, tem nos chamado. E isso, então, está diretamente ligado a esse verso 47. Vamos seguir um pouco mais, verso 48. Então Jesus lhe disse. E, irmão, quando o Senhor Jesus fala, é como o sol no meio das trevas. Quando o Senhor Jesus abre a sua boca, é como um bálsamo no meio das feridas. Quando o Senhor pronuncia, por mais firmes que sejam as suas palavras, as palavras do Senhor são luz e verdade. As palavras do Senhor são acalento para os corações, por mais sérias, expositivas, por mais voltadas para aquilo que ele não está encontrando e ele necessita encontrar, por mais que sejam essas as palavras, elas são palavras que vivificam o contrito e o abatido. Se nós tão somente quisermos nos dobrar, nos apresentarmos diante dele, então ele abrirá a sua boca e nós teremos da parte dele. Nós não temos nosso Senhor aqui literalmente. E alguns de nós podem pensar, mas aquele homem estava diante dele e ouviu uma palavra direta da boca dele. Nós temos a morar em nós o Espírito de Jesus Cristo, o bendito Espírito Santo, a falar continuamente nos nossos corações a poderosa palavra de autoridade dele. Então, que o Senhor encontre aqui ouvidos para ouvir e não corações sufocados de preocupações, ansiedades, coisas do mundo, projetos próprios que impeçam você e eu de então ouvirmos o Senhor. Então, o Senhor vai falar agora. E então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É interessante, é surpreendente essa abordagem do Senhor. Nós podemos dizer que ela, além de surpreendente, ela é surpreendentemente severa, surpreendentemente firme, porque o Senhor não deixa então de expor o coração que diante dele está adequado, irmão. Isso não muda o fato, o coração precisava ser curado. Ele estava adequadamente em rogo diante dele, mas precisava ser curado. E então o Senhor
firmemente dá essa resposta. Interessante que o Senhor fala no plural. Observe aí, se não virdes. O Senhor está falando não só para esse homem, Ele está falando para o homem, certamente para mais alguns da multidão ali que estavam a ouvir. E o que o Senhor tem a dizer a esse homem? Parafraseando, é como se o Senhor olhasse para ele e dissesse: eu sei que você está em angústia, mas você está me procurando pelos sinais e prodígios. Você está a me procurar pelos sinais e prodígios. E nesse aspecto você não difere em nada dessa multidão que está junto com você, que está procurando ver um sinal e um prodígio. Não tem diferença. Você é exatamente como eles. E nesse aspecto, você possui uma qualidade de confiança, entre aspas, nós podemos dizer isso, uma qualidade de confiança absolutamente superficial. Esse é o seu coração. Irmão, todas as vezes que nós nos colocarmos diante do Senhor, Ele irá mostrar como e o que há no nosso coração. Como está e o que há no nosso coração. Sabe por que muitas vezes nós não nos dispomos a nos dobrar diante dele? Porque nós não queremos a verdade a respeito de nós. Porque nós queremos nos autoiludir, passar a vida toda iludidos, achando que nós somos muito bacanas por frequentar reuniões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque religiosidade é algo que naturalmente está encalacrado em nós. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos mostre que Ele deseja conosco um relacionamento íntimo, em que, na sua luz, nós vemos a luz. E essa luz mostra a verdade a respeito de nós. Mas se nós tão somente nos dobrarmos diante dEle como nosso suficiente recurso, Ele irá mostrar a verdade a respeito de nós. Mas na mesma proporção, Ele irá mostrar a verdade a respeito dEle. Quem você é, mas quem eu sou. Então, isso, meu irmão, é salvador, curador, transformador. Compreende? Então, são lições que essa cena tem a nos ajudar. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois aspectos dessa sentença, dessa afirmação que o Senhor faz. O Senhor olha e, como já lemos, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Para essa cena, então, nós temos, por um lado, uma firmeza total. O Senhor não negocia princípios. O Senhor não negocia a verdade. Ele jamais deixará de falar a verdade para nós. Se nós quisermos ouvir, Ele vai nos falar a verdade a respeito de nosso coração. Então Ele jamais negocia. Então, por um lado, nós temos uma afirmação absolutamente firme. Por outro lado, nós temos uma afirmação absolutamente compassiva. Porque o Senhor está a expor a fraqueza daquela alma para então conduzi-la por uma palavra de autoridade a uma oportunidade de fé. Compreende, irmão? É isso que Ele sempre fará com você e comigo. Sempre. Por quê? Porque Ele deseja que nossa vida de união, nossa vida de fé, é a mesma coisa, nossa vida de união com Ele, ela seja mais real, mais vital, mais profunda, mais orgânica. É isso que o Senhor deseja. Então o que Ele faz? Firmemente Ele expõe o coração que procurava sinal. Compassivamente Ele expõe o coração que procurava um sinal. E então, se nós seguimos o Senhor, como já disse, Ele tem um propósito mais profundo do que consolar a tristeza. Ele diz, você é como essa multidão que procura sinal. Mas eu tenho contemplado seu coração.
Porque só o Senhor pode ver o íntimo dos nossos corações. E sondar, então, mentes e corações. Então, diante dele, nós temos esse homem, a rogar, com um coração ainda misturado com a necessidade de algum sinal. E o Senhor está, então, a lidar com isso. É como se o Senhor dissesse para ele: eu preciso curar você antes de curar seu filho. Eu preciso te ensinar a confiar em mim. E não se trata de fazer um sinal de cura apenas. Eu preciso te tomar pela mão e te ensinar a confiar em mim. Para isso, abra comigo no Salmo 56, quero ler 2 versos importantes ali sobre essa questão de confiar nele. Então, Salmo 56 diz assim, vamos ler Salmo 56, vamos ler os versos 3 e 4. Ele dos céus me envia o seu auxílio. Perdão, estou lendo 57, desculpe, irmão. Versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo a exposição, hei de confiar em ti. Em me vindo a verdade, hei de confiar em ti. É por isso que o processo será sempre esse. Na tua luz, vemos a luz. Na tua luz, vemos a tua face e a tua mão estendida para nos tomar pela mão e nos levar a avançar. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Mas o Salmo segue dizendo assim, em Deus confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o mortal. Pense nisso e aplique esses versos ao nobre oficial com seu filho à beira da morte, diante daquele que tem todo o recurso. Que maravilhoso, irmão. A Deus, é o que diz o verso 4, em Deus, cuja palavra eu exalto. Para adiantar a história, é exatamente isso que vai acontecer. Porque o que ele tinha? O que ele teve? O Senhor operou um sinal de acordo com a necessidade ou mesmo com a busca dele? Não. O Senhor deu a ele uma palavra. Não foi? O Senhor deu a ele uma palavra. Uma voz de comando sem evidência nenhuma. E então eu exalto a tua palavra. Neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. E é isso exatamente que ele faz. Ele coloca toda a sua confiança na palavra do Senhor, sem temor, e volta para casa. Que me pode fazer o mortal? E ele volta crendo. Agora, irmão, que o Senhor nos constranja, porque nós muitas vezes não temos fé para crer na operação do Senhor, numa febre dos nossos filhos de resfriado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe por que muitos milagres não são operados? Porque falta credulidade, falta fé. O Senhor disse assim às cidades por onde ele passou. E muitas vezes essa é a história da cidade da nossa vida, da cidade do nosso coração. Você não tem visto muitas maravilhas porque não tem havido fé. Agora aqui, mais uma vez, não estou fazendo para você um discurso ingênuo, irmão. Ingênuo, pobre, como muitas vezes nós ouvimos na televisão. E se as coisas vão bem, aqueles que estão indo bem são os que têm fé. E se as coisas vão mal, aqueles que estão passando por problemas são os que não têm fé. E não é disso que nós estamos falando.
Nós estamos falando de uma vida de maravilhas na presença do Senhor, onde nós desfrutamos da alegria da sua presença. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, em dores. O Senhor restituiu, bendito seja o nome do Senhor, em alegrias. Compreende, irmão? Então, que o Senhor nos ajude a avançarmos nessa qualidade de fé para a qual o Senhor nos tem chamado. Seguindo, o verso 49 diz assim, rogou-lhe, mais uma vez, o mesmo rogo, não vamos dizer tudo de novo, mas lembre-se que ele está a suplicar. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desça antes que o meu filho morra. Não é impressionante, irmão? Que mesmo diante daquela palavra do Senhor, nós podemos mais melindrosamente ouvir assim, nossa, o Senhor deu uma palavra para ele que era para ele virar as costas e ir embora, não falar mais nada. Mas a palavra firme do Senhor nunca nos repele, sempre nos atrai. A verdade é atraente. A verdade é atraente. A ilusão é que nos afasta do Senhor. Mas a verdade sempre nos atrai. Ele é atraente. E então, esse homem é atraído, mesmo ouvindo aquela exposição. E ele dá uma resposta humilde, uma resposta notável. Senhor, eu te suplico, desce antes que o meu filho morra. Porque ele não conseguia conceber, irmão, pense comigo, ele não conseguia conceber alguém tratar com a situação do seu filho sem estar presente lá. Ele não tinha capacidade, ele não tinha fé, ele não tinha possibilidade de crer que o Senhor podia fazer algo sem estar presente. Então ele queria de alguma forma levar o Senhor para a casa dele. Compreende? Ele queria agarrar o Senhor e levar o Senhor para a casa dele. Era a única maneira que ele compreendia a bênção, a provisão do Senhor, era segundo a presença dele. Isso é muito comum. Você se lembra que no capítulo 11 de João, nós ainda não chegamos, mas na morte de Lázaro, foi exatamente o que Marta disse para o Senhor. O Senhor chegou 4 dias depois da sua morte, ele já estava a cheirar mal. Quando Marta sabe que o Senhor está próximo, ela vai ao encontro dele e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui presente, não teria acontecido esse mal. Não é? Então, mais uma vez nós temos esse homem aí. Ele precisava levar o Senhor para sua casa. Ele não tinha condições de compreender a capacidade, o poder do Senhor, mas ainda assim ele pede ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, desce antes que ele morra. Senhor, o Senhor precisa ir na minha casa. Então veja, irmão, que nós temos aí sim, embora uma fé infantil, embora um rogo infantil, mas é algo que toca o coração do Salvador. É algo que toca o coração do Senhor. Que o Senhor nos faça entender isso. Que o Senhor nos faça compreender que esse coração simples, que esse coração dependente, que esse coração que em muitos aspectos é como o da criança, é o coração que agrada o Senhor. É o coração que o Senhor busca. Então, ele pede ajuda e então se entrega a esse Senhor, suplicando mais uma vez, vem Senhor, antes que ele morra. Então verso 50 agora diz assim, o Senhor dá então aquela palavra, vai, disse Jesus, teu filho vive. Irmão, você já imaginou uma coisa dessa? Você já imaginou uma coisa dessa? Parece uma coisa simples para nós que já cremos no Senhor, já andamos com Ele. De certa forma, a maioria de nós aqui sabe o quanto Ele é poderoso. Pode até não ter experiência disso, tá? Pode até saber conceitualmente, queira o Senhor, que todos nós saibamos experiencialmente. Mas esse homem não sabia. Ele apenas recebeu uma palavra, vai, teu filho vive. Como será que isso entrou no coração dele? Como será que ele recebeu essa palavra?
O que então nós temos a ser dito aí para nós é que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Não é impressionante isso? O homem creu e partiu. É como se, parafraseando, observe algo, irmão. O Senhor dá então essa palavra de cura sem operar nenhum sinal. O Senhor dá uma palavra de comando, diretiva, sem operar nenhum sinal. É como se o Senhor dissesse para ele: eu não farei nenhum sinal. E tem mais, eu não vou descer com você. Está implícito na frase, não está, irmão? Vai. O Senhor está dizendo para ele: olha, eu não vou te dar nenhum sinal. E eu não vou descer com você. Vai, teu filho vive. Será que nós temos tido o anelo, o desejo de conhecer esse Senhor dessa maneira, irmão? Nós temos tido. Nós somos esse povo que deseja entrar numa cena própria, pessoal, em que esse Senhor está então a tratar conosco e está a falar ao nosso coração, está a provar nossa fé, a nos fazer avançar. Ou nós estamos mantendo nossa vida infantil, reclamando dos outros, porque às vezes nós não temos coragem de reclamar do Senhor. Então nós reclamamos dos outros, que os outros deveriam nos dar mais atenção, etc, etc, etc. Mas nós não amadurecemos. Então nós não temos condições nem mesmo de ajudar a nós próprios, aos nossos chegados e muito menos aos irmãos. Então nós nos tornamos inúteis. Nós nos tornamos inúteis. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui. Então nós estamos vendo um homem que recebeu uma palavra do Senhor. Eu não vou descer com você. Eu não farei o que você quer, mas eu vou te ajudar. Eu tenho uma palavra para você. Vai, teu filho vive. Irmão, o Senhor, Ele está dando uma oportunidade para que então Ele exercite a sua fé. Quantas oportunidades o Senhor tem dado a nós, para que nós também sejamos um povo que exercita o seu crer, para nós sermos um povo mais crente, um povo que reconhece a palavra do Senhor, levanta e vai, mesmo em angústia, mas crendo, mesmo sem entender. Você acha que esse homem entendeu? Ele queria levar Jesus lá na casa dele. Você acha que ele entendeu, irmão? Mas ele foi sem entender. Ele foi exercitando a sua fé. Ele pode até, durante o caminho, ter tido alguma indagação. Inclusive, quando ele encontra com seus servos, ele indaga, depois de receber a notícia de que o fato estava consumado. Essa sim é a hora de indagar. Mas no momento em que ele tinha que tomar posse da palavra do Senhor, então ele tomou com fé. Que encorajamento para a igreja, que encorajamento para você, pai, que encorajamento para você, mãe, esposa, marido, para nós, servos do Senhor nesses dias. Nós precisamos ser um povo crente do Senhor, um povo que crê na palavra de Deus. Será no que nós temos crido, irmão? Que o Senhor, então, nos ajude nisso. Então, o Senhor dá aquela palavra, aquela oportunidade para que ele exercite a fé. Eu te darei uma palavra para que, então, na medida em que a fé operar, você vai ter o sinal, você vai ter a bênção. Mas a fé vem pela pregação. Lembra-se? Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então o que está acontecendo aqui agora, irmão? Nós estamos a ouvir a palavra de Deus. Se nós somos um povo crente, que essa palavra é a palavra de Deus, não de homens. Então nós estamos a ouvir o Senhor. E essa palavra é a palavra da pregação que gera fé. Pelo ouvir. Robustece a nossa união com Cristo. Nós ouvimos a respeito de quem Ele é. Ele fala ao nosso coração, Ele passeia entre os candeeiros, Ele ministra a cada coração particularmente, porque Ele conhece.
Então, que maravilhoso. Que maravilhoso é essa provisão do Senhor. Agora, vamos seguir. Ele creu. Agora, irmão, eu preciso te perguntar, o que fez esse homem crer? Você já pensou nisso? O que fez esse homem crer? Vamos pensar. Ele estava diante de um homem que ele ouviu falar. Aí ele se coloca diante desse homem, roga para que ele fosse na casa dele, está desesperado para levar esse senhor na casa dele. O Senhor diz implicitamente, eu não vou, vai você, teu filho vive. Como? O que levou esse homem a crer? Nós não podemos fazer afirmações, ser dogmático aqui, porque nós não sabemos o que levou. Mas, de alguma maneira, eu creio que nós que conhecemos esse amado Senhor, nós sabemos alguns indícios que levaram esse homem a crer. Agora, bote o seu coração a meditar. Peça ao Senhor que te conceda graça para imaginar o que pode ter acontecido ali. Porque, irmão, certamente ele viu algo naquele tom de voz. Ele percebeu a autoridade naquele rosto. Ele percebeu a majestade, o governo naquelas palavras. Então ele creu. Que o Senhor faça isso conosco. Nós precisamos olhar para Ele assim. Nós precisamos nos apresentar diante dEle e vermos então essa face. Contemplarmos essa face. Capaz então de proferir sua poderosa palavra. Então, quando o Senhor disse essas palavras simples, o que tem de rebuscado aí? Vai, teu filho vive. Ele creu. Ele simplesmente creu. O Senhor não fez nenhuma explicação doutrinária, irmão. Nós somos tão incrédulos. O Senhor não fez nenhuma explicação doutrinária, não falou de coisas maravilhosas demais. Ele simplesmente deu uma palavra de comando, diretiva, direta para a situação dele. Vai, teu filho vive. Então ele creu, se levantou e foi. Que o Senhor ministre ao nosso coração o que isso significa. No momento em que essa palavra foi proferida, sabe a quantos quilômetros o Senhor estava da casa desse oficial? Aproximadamente 30 quilômetros. Não é impressionante? A distância foi totalmente aniquilada. Não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso nós contemplarmos isso? O poder do Senhor. A distância foi destruída. 30 quilômetros. Ele deu uma palavra de autoridade e o mal fugiu. No exato, não foi um processo de cura. Foi uma palavra imediata de autoridade. Maravilhoso, Senhor. Que o Senhor nos dobre diante dele a contemplar. E então, verso 51, para nós já irmos encerrando. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, ele encontra com seus servos, ele levanta e vai sem nenhuma certeza, nenhum sinal, nenhuma evidência, só carregando no coração uma palavra. Será que a igreja é esse povo hoje, irmão? Um povo que caminha resoluto, carregando no coração uma palavra. A palavra do Senhor. Firme. Caminhando. Sem saber. Ainda não chegou a casa. Mas ele conseguiu caminhar todo aquele percurso. Encontrou com seus servos. Então, é como se ele perguntasse, ele faz uma indagação que dá a impressão que é como se ele perguntasse assim: como que foi o processo disso que vocês estão me contando? Como que foi o processo? Então, os servos vão explicar para ele, no verso 52, porque ele indaga, não é? Ele foi honesto.
A tal ponto, já com o fato consumado, ele manifestou um coração honesto e indagou: como que foi isso? Como que isso aconteceu? Sabe, irmão, nós somos indagadores antes do cumprimento da palavra de Deus. O Senhor ministra uma palavra aos nossos corações. O Senhor dá algo diretivo para nós. E nós indagamos antes do cumprimento da palavra. Então a palavra não vai no coração até onde ela tem que ir. Mas esse homem honestamente indagou depois do fato consumado. Aí não tem problema nenhum. Ele queria então compreender mais aspectos que iam fortalecer a sua fé. Então ele faz a indagação: como é que foi esse processo? É como se ele perguntasse para eles: como é que foi isso? Aí sabe o que eles têm para dizer? Verso 52, olha aí. Eles dizem assim, ele indagou, a pergunta dele é: a que horas o seu filho se sentira melhor? Por que nós entendemos que a pergunta dele deve ter sido: como é que foi o processo? Porque eles começaram a explicar para ele então, e o que eles têm a dizer? Eles dizem assim: informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Então o que aconteceu? Ele sabia exatamente o momento que aquela palavra tinha sido recebida. Sabe por quê, irmão? Porque ele não virava a página. Ele recebeu uma palavra do Senhor, guardou no coração, agarrou essa palavra e creu. Ele creu. Quanto o Senhor tem nos falado. Quantas palavras que não têm sido agarradas e guardadas no coração com fé. Então ele creu. E ele então se lembrou, ele sabia precisamente a hora em que o Senhor Jesus disse: teu filho vive. Ele sabia. Então quando ele escutou, foi na hora 7ª, eu fico imaginando o coração de adorador desse homem nesse momento. Você já imaginou, irmão? Pense sobre isso. No exato momento em que ele foi então iluminado pelo poder daquela palavra de autoridade, o cumprimento, agora o sinal estava diante dele. O filho estava curado. Então ele tem o seu coração iluminado. E o que nós temos aí, eu queria tomar uma expressão de Hebreus capítulo 10 para explicar o que aconteceu aí no coração desse homem. E já estamos encerrando. Hebreus capítulo 10, nós temos aí esses versos maravilhosos, a partir do 19, que está então falando dessa intrepidez concedida pelo Senhor Jesus para todos aqueles que creem nele, para então adentrarem essa presença bendita, permanecerem na presença bendita de Deus. Então é isso que está sendo dito aí nos versos, a partir do 19, versos muito conhecidos. Mas eu queria tomar uma expressão com você que aparece no verso 22 e que nos ajuda a entender o que esse homem fez e o que ele estava experimentando agora. Então nós podemos dizer que o que ele fez é aproximando-se. Aproximemo-nos com sincero coração. Não é isso que ele fez, irmão? Ele não se aproximou de Jesus com um sincero coração. Lembre-se que a palavra sincero aí é um coração sem cera, um coração transparente, um coração verdadeiro. Ele se apresentou e o coração dele precisou ser corrigido, tá bom? Não tem problema com isso. O Senhor não tem problema com a fraqueza da nossa alma. Ele quer nos tomar pela mão e nos dar a oportunidade de que então essas fraquezas, elas sejam fortalecidas por uma relação com Ele, pela fé de então uma vida unida a Ele. Então, aproximemo-nos com um sincero coração, agora, em plena certeza de fé. O que ele estava experimentando agora, no exato momento que ele ouviu assim, na hora 7ª, a febre o deixou.
Então agora qual é a experiência dele? Plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Que expressão linda essa. Plena certeza de fé. Então, o que o Senhor deseja que nós experimentemos na nossa relação com Ele, porque Ele já fez tudo, irmão. O caminho estava fechado, mas agora o caminho aberto está. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos adentrar. E mais, a palavra que é usada aí é com intrepidez. Não é entrar acanhado, não. Não é entrar envergonhado. É entrar com intrepidez. Se colocar na presença dele, olhar para ele, se aproximar com um coração sincero, plena certeza de fé. Então o versículo continua. E diz assim, com os corações purificados. Não é isso que o Senhor fez com esse homem? Ele purificou aquele coração. Corações purificados, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Que maravilhoso. Agora, certamente esse homem tinha guardado no coração uma confissão a respeito de Jesus, não tinha? E sabe qual é a consequência, para eu encerrar? A consequência é, toda a sua família creu. Não é maravilhoso, irmão? Porque não é assim que o texto termina? Toda a sua família creu. Que lindo, que maravilhoso. Que homem paciente e compassivo é o nosso Senhor, não é? Porque Ele toma alguém que chega desesperado, procurando um sinal, toma esse homem pela mão, dá a ele uma oportunidade por uma palavra que ele então desenvolva, exerça a fé e receba a bênção. Que Senhor maravilhoso e compassivo. Uma palavra sem evidências, mas quando se obedece à palavra, então as evidências vêm. Que maravilhoso, irmão. Que o Senhor nos ensine esse caminho, nos dê a condição de avançarmos para essa qualidade de fé. Que o Senhor siga nos falando ao coração. Vamos agradecer. Pai, que alegria nós podermos ouvir Tua voz por meio da Tua palavra, e então ouvirmos o Teu falar tão direto, e então podermos de alguma maneira, Senhor, com os olhos da fé, contemplarmos algo mais da beleza, da autoridade, da compaixão, do amor que o Senhor tem, que o Senhor é. Bendito seja o Teu nome. Nos ajuda a zelar pela Tua palavra. Nós queremos ser um povo mais crente. Nos ajuda a misturarmos com fé a Tua palavra. A guardarmos a Tua palavra no coração para não pecarmos contra Ti. Vivifica, Senhor, por meio dessa comunhão, aqueles que estão contritos e abatidos. Nós Te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.